A gente vai seguir tratando desse assunto sobre os incêndios que têm ocorrido, principalmente no Pantanal e na Amazônia, como a Carol Queiroz nos mostrou, mas no fim de semana também tivemos problemas em São Paulo. A gente vai tratar desse assunto aqui no CNN 360 com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, já conectada comigo e com a Débora Bergamasco. Ministra, muito boa tarde, obrigado por mais uma vez a disponibilidade de poder prestar esclarecimentos e nos ajudar a entender o que está sendo feito para enfrentar esses focos de incêndio e o que já se sabe em relação à possibilidade de serem incêndios intencionais. Nós temos a informação de 32 inquéritos em andamento por parte da Polícia Federal para investigar essas ações desde o ano passado, mas o que já se sabe do quanto são incêndios não apenas provocados por pessoas, mas provocados de forma intencional e criminosa, ministra? Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os que nos acompanham agora. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar aqui novamente com vocês para poder conversar sobre essa situação dramática que está acontecendo em relação aos incêndios. Esses incêndios, eles têm uma química perversa de mudança do clima, eventos climáticos extremos, ação humana, e os meteorologistas têm afirmado taxativamente que nesse momento nós não temos incêndios em função de incidentes naturais, ou seja, incidência de raio, e o que está acontecendo é que as pessoas estão ateando fogo no Pantanal, na Amazônia. E o que aconteceu no caso de São Paulo, Débora e Yuri, não é diferente. A Polícia Federal está fazendo uma investigação para saber se esses incêndios eles são dolosos, se eles são culposos, e nós chegaremos a um veredito. Nesse momento, são mais de 32 inquéritos que já estão abertos pela Polícia Federal. Os governos estaduais, no caso de São Paulo, também estão fazendo as suas investigações. No caso do Mato Grosso do Sul, a mesma coisa. A maioria desses inquéritos foram abertos na Amazônia e no Mato Grosso do Sul, e esperamos poder punir exemplarmente aqueles que iniciaram esses processos de queimada. Nós estamos vivendo sobre uma situação extrema, e você fica pensando o seguinte: quando nós tínhamos um governo que não combatia desmatamento, considerando que a maioria dos incêndios eles vêm de origem por desmatamento, imagine se não tivesse uma redução de 50% do desmatamento no ano passado e 45% nesses primeiros 6 meses. Se não tivéssemos, desde janeiro do ano passado, retomado o plano de enfrentamento do fogo, feito todo um esforço para contratação e treinamento de brigadista, equipamentos, articulação com os governadores dos estados, Corpo de Bombeiro, estimulando os estados para apresentarem seus planos de fortalecimento de Corpo de Bombeiro no Fundo Amazônia, toda uma força-tarefa que foi feita, pacto com 70 municípios que mais desmatam, com os governadores da Amazônia e do Pantanal, que o presidente Lula assinou, uma sala de situação que se instalou, da onde nós tiramos ali todas as medidas que vêm sendo tomadas, inclusive mais de 20 ministérios trabalhando conjuntamente, um crédito extraordinário para o Pantanal de mais de 170 milhões de reais, e uma série de equipamentos que nesse momento estão disponibilizados para a atuação das ações que estamos fazendo no Pantanal, a mesma coisa na Amazônia. E no caso de São Paulo, nós de pronto já nos dispusemos a ajudar o governo do estado, mandando inclusive o KC 390. Ministra Débora Bergamasco, falando aqui de Brasília contigo, obrigada por essa entrevista viabilizada pelo Yuri Pita. Ministra, a gente fica muito chocado e consternado, né, de ver essas imagens, né? Doem na alma, ministra. Agora, a senhora falou de toda a mobilização do governo, dos governos estaduais também, mas sobretudo do governo federal. Porém, o que a gente vê é que não está dando conta
de conter esse tanto de focos de incêndio e a vida na floresta está se perdendo, em parte, né? Que demora tanto para ser reconstruída, ministra. Então, eu gostaria de saber, né? Não está sendo suficiente ainda, embora a senhora tenha pontuado aqui as ações. O que fazer, então? Inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, para intensificar o combate, a prevenção, o combate aos focos de incêndio na Amazônia, no Pantanal. Quer dizer, está sendo feito muita coisa, mas o que está sendo feito ainda não é suficiente. Nós estamos vivendo uma situação de extremo climático. Infelizmente, o Brasil e a maior parte do mundo não se preparou para esse extremo climático. Aliás, o melhor preparo era ter feito aquilo que cientistas e ambientalistas estão dizendo desde 1992. Infelizmente, isso não foi levado a sério pela maioria dos governos, não foi levado a sério pela maioria das empresas, e hoje nós estamos vivendo sobre esses efeitos. E eu posso te dizer com tranquilidade, se as pessoas não pararem de tocar fogo na floresta, nos campos, nas áreas que nesse momento está proibido terminantemente de colocar fogo, inclusive nas atividades produtivas, como é o caso do canavial, porque não acredito que o dono do canavial iria ter qualquer tipo de participação numa coisa dessa. Isso é uma ação que está sendo investigada para ver a qualidade do crime. Há um estranhamento de que isso tenha acontecido no caso de São Paulo, envolvendo vários municípios ao mesmo tempo, praticamente na mesma hora. Então, isso está sendo investigado. Se as pessoas não pararem de botar fogo, não tem força humana que dê conta. Nós temos é que trabalhar com uma nova consciência, porque se as pessoas continuarem cometendo essa criminalidade, é a mesma coisa que alguém chegar com um palito de fósforo e botar dentro de um barril de pólvora e aí alguém ficar fazendo apelo para que dê conta. Não tem condição de você dar conta de uma região que é a maior parte do nosso território, 60% do território, como é o caso da Amazônia, se as pessoas continuarem tocando fogo, se as pessoas continuarem com atividades produtivas que são danosas ao meio ambiente, com projetos de infraestrutura que levam a grandes desmatamentos e áreas de grilagem. Por isso que desde 2003 que nós trabalhamos o plano de combate ao desmatamento, exatamente para fazer esse enfrentamento de forma estruturada. E, nesse momento, nós estamos numa guerra, mas é uma guerra que é de todos nós, inclusive de empresas, inclusive do Congresso, que não faça com que as leis sejam mais flexibilizadas. Você quer saber de uma coisa? Em 2021 foi aprovada uma lei que permitia construir até a margem dos rios, as encostas, tirando ali as áreas de proteção. Deu no que deu no Rio Grande do Sul e em outras regiões. Nesse momento, mesmo com a proibição do uso do fogo, tem pessoas ateando fogo. E isso é algo que deve ser punido exemplarmente e todos nós trabalharmos conjuntamente. Estamos trabalhando governo federal, governo estadual. No caso do Pantanal, só para você ter uma ideia, né, dos 105 incêndios que estavam em atividade, nós já conseguimos controlar ou extinguir 91 dos incêndios. Nós já conseguimos, né, fazer com que a gente ganhasse praticamente essa guerra no Pantanal. Isso é muito esforço, é muito dinheiro, são 17 aeronaves, 50 embarcações, 577 mais de 500 equipamentos públicos entre veículos do governo federal, juntamente com os governos estaduais, além do prejuízo que isso dá em termos dos produtores, que perdem seus investimentos, perdem seu gado. Uhum. Ministro, deixa eu trazer a Luísa Martins, que tem acompanhado toda essa discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tanto não só esta decisão agora que a gente noticiou do ministro Flávio Dino, mas também a audiência que está marcada para o dia 10 de setembro. Luísa Martins, a ministra Marina Silva te ouve.
Boa tarde, ministra. Obrigada pela entrevista. Ministra, houve nos últimos anos, nos últimos meses também, várias decisões do Supremo apontando ali para uma necessidade de maior reforço aí nas políticas públicas voltadas ao meio ambiente, especialmente depois do desmonte nessa área ao longo do governo de Jair Bolsonaro. Há essa audiência no dia 10, que é, na verdade, um rescaldo dessa ação que foi impetrada na época do antigo governo, mas que acabou ficando para vocês, para o atual governo, a tarefa, né, de elaborar esse plano estratégico e nacional de combate ao desmatamento no Pantanal e na Amazônia. Eu queria saber se para o dia 10, para essa audiência que ocorrerá no dia 10, o Ministério do Meio Ambiente já tem algo pronto para levar para os ministros e em que pé andam essas discussões. Essa discussão é uma discussão que ocorre dentro do governo, no âmbito do plano de combate ao desmatamento, que envolve 19 ministérios. A abordagem do desmatamento da Amazônia não é mais uma abordagem que é feita de forma setorial. Nos governos do presidente Lula, nunca foi assim. Essa abordagem, ela sempre acontece de forma transversal. A Casa Civil coordena esse esforço, a AGU faz toda essa parte de suporte legal e o Ministério do Meio Ambiente faz a coordenação executiva desses esforços. Essa ação que foi feita no governo anterior pelo desmonte que foi feito, hoje ela está nas nossas mãos, graças a Deus e muito esforço e trabalho, nós conseguimos essa redução do desmatamento que eu já me referi anteriormente, temos bases montadas, estamos trabalhando agora na montagem de bases que nós chamamos de um trabalho interagência e interfederativo que envolve o governo federal em vários pontos estratégicos na Amazônia e no Pantanal para poder fazer esse enfrentamento e mesmo com todo o trabalho que estamos tendo. O que eu te digo é que eu agradeço muito a Deus e o povo brasileiro por agora tudo isso está nas nossas mãos. Eu fico imaginando isso tudo que está acontecendo, altas temperaturas, ventos que chegam às vezes a 70 quilômetros por hora, umidade de até 8%, como acontece no Pantanal e aqui no entorno aqui de Brasília, se não tivéssemos um governo que já reduziu o desmatamento em 50% no ano passado, 45% agora, que tem uma verdadeira força-tarefa, trabalhando conjuntamente, que tem recursos extraordinários para fazer esse enfrentamento para a Amazônia e para o Pantanal. Se tivesse numa lógica de porteira escancarada, isso aqui estaria o próprio Hades na Terra. Então, eu agradeço a Deus por, mesmo com todas as injustiças, de cobranças injustas e críticas muitas vezes injustas, de que tudo isso está na nossa mão. A equipe é altamente competente, comprometida, nós começamos a planejar em janeiro do ano passado, por isso que nós estamos com capacidade de resposta. Lá no Pantanal, durante um período, nós fomos empatando o jogo, agora nós já viramos essa curva, esperamos conseguir o mesmo na Amazônia, trabalhando com os governadores, independente de partido, com os prefeitos. Na hora que teve o incêndio em São Paulo, a primeira coisa que fiz foi ligar para o governador Tarcísio, conversamos como pessoas que sabem o tamanho da responsabilidade, o que está em jogo, imediatamente foi mobilizado o KC-390 e, se necessário fosse, mobilizaríamos também todos os esforços. São Paulo é, de longe, o estado que tem maior recurso. São mais de 9.000 bombeiros e a iniciativa privada foi capaz de mobilizar mais de 7.000 brigadistas em 2 dias. Ou seja, nesse momento é fazer uma força-tarefa que envolve os que podem mais para ajudar os que podem menos. E o governo federal, ainda que tenha responsabilidades, apenas dentro das áreas que são de domínio federal, nós estamos atuando em terra privada e em terra pública do estado, em todos os níveis. Ministra, muito rapidamente, a senhora falou críticas injustas. Muito rapidamente, do que a senhora está falando exatamente? Não, é quando as pessoas dizem que no governo Lula é a mesma coisa do governo anterior. Não é a mesma coisa. No governo anterior, o desmatamento estava aumentando. No governo do presidente Lula, caiu 50% o ano passado, mesmo tendo encontrado um ministério desmontado, um IBAMA desmontado, um ICMBio desmontado, um orçamento no fundo do poço e o Fundo Amazônia paralisado. No governo do presidente Lula, nos primeiros 6 meses, já caiu
45% em cima dos 50% que já havia caído. No governo do presidente Lula, tem 19 ministérios trabalhando, uma sala de situação que está acompanhando o tempo todo o presidente da República envolvido diretamente no processo e uma parceria, um pacto com todos os governadores da Amazônia, exceto de Rondônia, que ainda não assinou o pacto, com 70 municípios que mais desmatam e uma articulação com todos os governadores que, se fizer necessário, nós trabalharemos juntos. É completamente diferente. Ministra, deixa eu trazer também o Pedro Venceslau, que quer fazer uma pergunta. Pedro. Ministra, eu queria uma avaliação da senhora sobre o agronegócio. Houve uma mudança na cultura da produção de cana de uns 10 anos para cá, até mais, que se mecanizou, pararam de utilizar a queima da palha da cana dentro do processo. Mas também ainda existe aquele pequeno agricultor que muitas vezes não tem recursos para comprar esse equipamento e fazer a colheita mecanizada. Como é que a senhora avalia esse cenário hoje da cultura da cana no Brasil, agora mais mecanizada, mas se pode ter também alguma influência desse pequeno produtor que muitas vezes tem que recorrer à queima da palha porque não tem o equipamento adequado? Bem, o esforço para evitar a queima da cana de açúcar como prática agrícola foi um esforço muito grande, envolveu o governo federal, o governo do estado de São Paulo e em outras regiões que, infelizmente, em outras regiões ainda tem essa prática, mas São Paulo foi um trabalho que foi mais de 14 anos para que a gente chegasse a esse resultado de não mais uso do fogo e de ter uma colheita da cana-de-açúcar totalmente mecanizada, inclusive utilizando a palha e o bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia para o próprio processo produtivo, seja de etanol, seja de produção de açúcar. Isso foi um avanço tecnológico, naquela época deu muito trabalho, mas chegou-se a uma compreensão de que era mais eficaz do ponto de vista econômico, mais eficaz do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social também, porque foi todo um esforço para retreinar a mão de obra. O que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos há muitos anos fazendo essa colheita mecanizada da cana-de-açúcar. E aí, talvez a gente tenha que ter um pouco de cuidado, eu sei que não é isso que você está querendo dizer, né? Quando a gente traz os pequenos, como se fosse eles o pivô dessas anomalias que acontecem. Faz muitos anos que São Paulo faz o processo mecanizado, e por mais que possa conviver com algumas práticas de pequenos agricultores, que isso é residual. São Paulo é a grande, produção de cana mecanizada. Não existe processos de pequenos que estejam fazendo isso. É algo que precisa ser investigado, do mesmo jeito que na Amazônia, do mesmo jeito que no Pantanal, está sendo investigado. E quem vai dizer se é culposo, se é doloso, são as investigações. No caso do Pantanal, nós já sabemos, a Polícia Federal tem um sistema de monitoramento por satélite, que a gente consegue fazer ali um processo de retroagir até chegar à origem do incêndio. E a gente poder entender exatamente como foi a ignição desse fogo, da onde vem a origem desse fogo. E, com certeza, eles têm origem dentro de grandes empreendimentos que não é o empreendedor que quis que esse fogo acontecesse. Ministra, para a gente poder encerrar aqui a entrevista, eu queria tocar um último ponto. Na semana passada, a senhora fez parte da solenidade que celebrou um pacto entre os três poderes, Executivo, Congresso Nacional, STF, tratando justamente desta questão da transformação ecológica. Agora, diante desses eventos, seja aqui em São Paulo, agora no fim de semana, a questão do Pantanal, da Amazônia, um pacto desse tipo permanente também é necessário de se fazer com os outros níveis de governo, com governos estaduais e prefeituras, o quanto esses eventos de agora vão permitir que se tenha essa consciência e, de fato, se ter um esforço conjunto, não só dos três poderes da República, mas nos três níveis de governo também. Olha, Yuri, eu posso te dizer que o pacto que nós assinamos entre o poder, vimos ser assinado, né, entre o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, foi dos momentos históricos mais significativos da minha vida como ambientalista, alguém que está nessa luta desde os 17 anos. E olhar para o que está ali instituído
como a visão do Poder Legislativo, do Judiciário e do Executivo, para mim só tem um desafio. Aquilo ali é uma peça histórica. E o desafio é o desafio da implementação, de como isso se desdobra num esforço concreto no orçamento público para que aquilo que está ali posto possa se transformar em realidade, de como tudo aquilo se transforma em marcos regulatórios para que a gente possa preservar o que temos ou usar com sustentabilidade e sabedoria para gerar emprego, para gerar renda, de como a gente vai fazer para restaurar o que foi destruído e, sobretudo, mais do que mitigar e nos adaptar, como transformar o modelo insustentável de desenvolvimento para que a gente possa continuar sendo uma economia próspera, gerando emprego, renda, melhorando a vida das pessoas, sem destruir as bases naturais do nosso desenvolvimento. Eu acho que ali tem um momento histórico que deva se refletir em cada decisão, em cada projeto de lei que vai ser aprovado no Congresso Nacional. Toda vez que nós formos discutir o plano plurianual, que é uma peça para o orçamento, né, dos 2 anos, dos investimentos que precisarão ser feitos, programas que precisam ser implementados, olhar para o pacto. Eu, inclusive, vou imprimir aquele pacto, colocar num quadro bem grande aqui no meu gabinete, porque aquilo ali é a minha carta da terra do Brasil, como disse o secretário João Paulo Capobianco. Nós temos agora uma peça assinada pelos 3 poderes que deve ter um esforço de implementação orçamentário, legal, de instrumentos econômicos, capacidade de articulação. E ainda bem que já temos o plano de transformação ecológica, temos o plano de combate ao desmatamento para todos os biomas, o plano de agricultura de baixo carbono, que envolve o MDA e o MAPA, já estamos trabalhando o plano clima, plano de adaptação e um esforço muito grande para que a gente possa criar um novo ciclo de prosperidade, com infraestrutura resiliente, com cidades que sejam adaptadas às mudanças climáticas e melhores condições de vida para a gente e para o planeta, porque é disso que se trata. O Brasil é um país vulnerável, o que está acontecendo está mostrando isso. E eu repito, ainda bem que o povo brasileiro deu essa responsabilidade ao presidente Lula, e eu agradeço a Deus e a ele por estar aqui, porque eu sei o que estamos fazendo, o tamanho do trabalho que estamos tendo, e se não fosse isso, o Brasil estaria nas profundezas do Hades, com chuvas extremas, secas extremas e incêndios na magnitude que nós estamos vendo. Ministra Marina Silva, titular do Meio Ambiente, Mudança do Clima, eu agradeço mais uma vez por poder estar conosco para falarmos dessas questões tão importantes, não só para o país, mas, como a senhora disse, para o planeta. Obrigado mais uma vez, ministra, pela participação aqui no 360. Obrigada a você, Yuri. Obrigada, Débora.